Muito bem, pessoal! A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Orgânica de Monte Belo do Sul. Vamos conhecer as principais regras de organização aqui do município, claro, sempre focado para a prova de concurso público. Afinal, nosso curso preparatório é direcionado para você que vai fazer o concurso no município de Monte Belo do Sul. Pessoal, lei orgânica é a principal lei de cada município. É a lei que organiza o funcionamento do município, como a gente vai estudar. Tem um pequeno preâmbulo aqui, que eu deixei porque ele está na lei original, mas ele nunca é cobrado em prova. Então, vocês não precisam se preocupar. Podem até ler uma vez, só para ter conhecimento do preâmbulo, mas não costuma aparecer em provas de concurso. Então, vamos ao que interessa, começando com o artigo 1º, que apresenta o município de Monte Belo do Sul, que, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. Assim como todos os municípios, ele se organiza de forma autônoma em tudo que respeita ao seu interesse local. O interesse local do município é tratado justamente pela Prefeitura e pela Câmara Municipal. É isso. E ele é regido, então, por esta lei orgânica, pelas demais leis que adotar, seguindo, é claro, os princípios estabelecidos na Constituição Federal e também na Constituição aqui do Rio Grande do Sul. Bom, sobre poderes do município, isso é muito importante e aqui está a primeira pegadinha que a banca pode fazer na tua prova, que inclusive a banca que vai fazer o concurso já fez em outros municípios que ela aplicou prova, que são os poderes. Pessoal, o município de Monte Belo do Sul, assim como qualquer município, tem somente dois poderes: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Não existe poder judiciário no município. Quem tem poder judiciário é o Estado ou a União. Tá, professor, e qual é a pegadinha? A pegadinha que a banca faz em prova é afirmar que o município tem poder judiciário. Não. O Estado e a União têm 3 poderes. Então, quando tu pega a Constituição Federal para estudar, tu vai encontrar 3 poderes lá. Agora, no município, aqui na lei orgânica, nós temos somente esses 2 poderes, porque o poder judiciário nunca é municipal, ou ele é estadual, ou ele é federal. Então, se a banca fizer essa pegadinha, tu já sabe, tu não vai cair nessa. Bom, é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Um poder não pode passar atribuições para o outro. O executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara, são os 2 poderes, e um não pode passar suas atribuições para o outro, porque eles têm atribuições distintas, como a gente vai ver nessa lei orgânica. E o cidadão que está em um dos poderes também não pode estar no outro ao mesmo tempo atuando. Bom, quando esta lei orgânica foi feita, foi mantido o território que já era do município. E os limites do município, os limites, que o município tem com os municípios vizinhos, só podem ser alterados seguindo as regras da legislação estadual. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, trocando legislação estadual por municipal, por exemplo, e aí estaria errado. É a lei estadual que traz as regras para mudar o limite dos municípios. Os símbolos do município previstos nesta lei são o brasão, bandeira e o hino a Monte Belo do Sul. Eu falei para vocês que o município de Monte Belo do Sul é autônomo. Claro, por que o município é autônomo? Porque o povo do município elege os seus vereadores, prefeito e vice. Aqui no município tem uma administração própria que trata do interesse local, e essa administração própria é justamente a prefeitura. E adota a legislação própria. O município de Monte Belo do Sul tem suas próprias leis, como esta lei orgânica que a gente está estudando. É isso. Bom, sobre a competência do município, a competência do município segue o que está nas constituições e também aqui na legislação municipal. Nada relevante para fins de prova. Prestação de serviços públicos. O município pode prestar diretamente, pela administração direta ou pela indireta, ou ainda com delegações, convênios e consórcios. Os tributos são os da Constituição, também não precisamos nos preocupar com eles aqui. E aí vem uma grande lista de competências do município no exercício de sua autonomia. Quando tu pega a lei para fazer a leitura e termina essa lista do artigo 9º, tu vai se deparar no artigo 11 com uma outra lista de competências do município. Por que isso?
Porque as competências do município do artigo 11 são competências concorrentes com a União e o Estado. São coisas que cabem ao município e também ao governo federal e estadual, que são assuntos envolvendo a proteção de bens de valor histórico, artístico e cultural, destruição de obras de arte, a assistência social, estímulo à educação e esportes, incentivo ao comércio, indústria, agricultura, turismo, fiscalização do comércio e transporte de alimentos, programas de moradias populares. São coisas que a prefeitura vai se preocupar e também terão programas de governo estadual e de governo federal nessas áreas. Pois é, essas nas matérias do artigo 11. Por outro lado, aqui no artigo 9º estão competências que são somente do município. E essas que são somente do município, claro, cabe exclusivamente aqui a Monte Belo do Sul cuidar. E na hora da prova, a banca vai misturar essas que são só do município com aquelas que são concorrentes. Então, tu deve fazer a leitura desses dois artigos, sempre comparando, que aqui no artigo 9º tu está lendo aquilo que cabe somente ao município, e no artigo 11 tu vai estar lendo aquilo que cabe ao município junto com o Estado e com a União. Entre os dois artigos tem o artigo 10, que simplesmente diz que o município pode fazer convênios com a União, o Estado ou com outros municípios. Um convênio é uma união de esforços. Quer dizer, o município quer garantir algo para a sua população na educação e o governo federal também. Aí o município faz um convênio com o Ministério da Educação, com o governo federal, e fazem juntos essa atividade. É isso. É possível que o município faça muitas coisas mediante esses convênios. É isso que nós temos aqui neste artigo 10. Bom, e o artigo 12 traz duas vedações, e isso a banca gosta de perguntar em prova. Aquilo que é vedado é aquilo que é proibido ao município. E ao município de Monte Belo do Sul é vedado, é proibido cobrar, isentar ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Cuidado com esse sem que a lei estabeleça. Por quê? Porque por lei pode. O que é proibido ao município é criar ou cobrar ou aumentar um tributo sem a lei estabelecendo. Agora, se tiver uma lei, é possível. Então, sempre que o prefeito quer aumentar um tributo ou quer isentar alguém de um tributo, vai fazer um projeto de lei, vai encaminhar para a Câmara de Vereadores e se os vereadores aprovarem, aí sim vai ser concedida aquela alteração no tributo. Então, por lei pode. O que não pode é sem lei. E também é proibido ao município contrair empréstimo sem estar autorizado pela Câmara. O município, todo empréstimo que o município, que a prefeitura quer pegar, tem que ter autorização dos vereadores da Câmara Municipal. É isso então, essa parte introdutória que já cai em prova. E agora nós vamos para o estudo do Poder Legislativo, um assunto que certamente vai consumir até o final deste vídeo e um pouco mais, porque tem muitas regras aqui na Lei Orgânica sobre o Poder Legislativo. E essas situações são cobradas em prova, a gente tem que conhecer então as principais regras aqui do Poder Legislativo, que é basicamente o funcionamento da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal aqui de Monte Belo do Sul. Pessoal, o artigo 14, ele traz as datas de funcionamento da Câmara. A Câmara vai ter reuniões de 1º de março a 30 de junho. Para no mês de julho, um mês de recesso, volta dia 1º de agosto e funciona até 20 de dezembro. Quando chega ali no final do ano, perto do Natal, Ano Novo, que ninguém mais quer trabalhar, a Câmara faz um recesso de novo. E aí ela só vai voltar lá quando tiver perto de terminar o verão, lá no dia 1º de março do ano seguinte. Então, quando fora desses períodos aqui, a Câmara está de recesso, não tem sessões da Câmara. Dentro desse período, a Câmara faz periodicamente reuniões. E o artigo 15 diz que são as reuniões na primeira e terceira terça-feira do mês. Então, são 2 reuniões por mês dentro desse período. 2 vezes por mês, os vereadores se reúnem para sessões da Câmara. Na primeira e na terceira terça-feira de cada mês. Memoriza que são nas terças e é na primeira e na terceira todos os meses essa sessão. Bom, no primeiro ano da legislatura, peraí, o que é legislatura? Legislatura é um mandato de 4 anos. No primeiro ano do mandato, no primeiro ano de cada legislatura,
A Câmara vai se reunir no dia 1º de janeiro para dar posse para os vereadores, para o prefeito e para o vice-prefeito, assim como também eleger a sua mesa diretora, comissão representativa e as comissões técnicas permanentes. E logo após, ela vai entrar em recesso. Então, no primeiro ano do mandato, dia 1º de janeiro, se reúne para dar posse para os políticos que foram eleitos e também eleger a sua mesa. Bom, a mesa, pessoal, são os vereadores que vão comandar a casa. E aqui, no artigo 19, nós temos a composição da mesa. Os vereadores eleitos pelo povo, entre si, vão fazer uma eleição para definir quais são os cargos, né, quem vai ocupar os cargos da mesa da Câmara. Um deles vai ser o presidente, outro vai ser o vice, outro o primeiro secretário e outro o segundo secretário. E esses que forem eleitos para a mesa não podem ser reconduzidos para o mesmo cargo no período subsequente. Quer dizer, quem na primeira mesa formada foi presidente, na próxima não pode continuar sendo presidente. Tem que ter uma alternância dos vereadores nessa mesa. E a mesa, pessoal, é eleita para um biênio, quer dizer, o mandato, então, é de 2 anos, porque é um biênio, e quem estiver como presidente nos primeiros 2 anos não pode ser presidente nos 2 anos seguintes, já que é proibida essa recondução. Convocação extraordinária da Câmara. O que é isso? Quando a Câmara não consegue tratar dos assuntos que precisava naquelas 2 reuniões mensais, ou quando a Câmara tem que se reunir durante o período de recesso, é feita uma convocação extraordinária. Então, quem pode fazer essa convocação extra da Câmara, em regra, é o prefeito ou o presidente da Câmara de Vereadores ou 1/3 dos vereadores. Essa é a regra geral do artigo 20. O parágrafo único estabelece que a comissão representativa também pode convocar a Câmara durante o recesso. Quem que é a comissão representativa? É uma comissão de vereadores que está numa espécie de sobreaviso durante o período de recesso. Naqueles meses de recesso, que é o mês de julho, o finalzinho de dezembro e os meses de janeiro e fevereiro, não tem sessão da Câmara todo mês, né? A Câmara não está funcionando naquele período. Mas se alguém precisar da Câmara naquele período, tem uma comissão de vereadores que está lá de sobreaviso, que é a comissão representativa, que pode, essa comissão, quando recebe uma demanda que entenda que é necessário que todos os vereadores analisem, ela pode chamar os demais vereadores do recesso e fazer uma sessão extraordinária. Então é isso que é uma sessão extraordinária, é uma sessão além das normais. Pode ser durante o período normal ou até mesmo durante o recesso. E durante o recesso, a comissão representativa também pode fazer a convocação, além destes outros. Nas sessões extraordinárias feitas no recesso, vai ter uma pauta, um assunto a ser tratado, e a Câmara só pode tratar daquele assunto naquela reunião. Para a sessão extraordinária, sempre que é convocada uma sessão extraordinária, os vereadores, cada um deles deve ser comunicado disso com a antecedência de 48 horas. Isso pode ser perguntado na prova, é essencial que vocês memorizem que é necessária essa antecedência de 48 horas. Bom, salvo disposição constitucional em contrário, quer dizer, a não ser quando a Constituição Federal diga de forma diferente, o quórum para deliberações da Câmara é de maioria simples. O quórum é a quantidade de votos para aprovar, desde que estejam presentes no mínimo maioria absoluta dos seus integrantes. Pessoal, eu vou utilizar o número hipotético de 9 vereadores para explicar para vocês isso. É um número hipotético porque a lei orgânica não diz quantos vereadores são, então aqui numa prova sobre a lei orgânica, eles não podem perguntar de vocês a quantidade de vereadores, mas eles podem perguntar quais são as maiorias. Então, para vocês entenderem as maiorias, eu vou utilizar o número de 9 vereadores, certo? Muito bem. Bom, sendo 9 vereadores, quantos vereadores têm que estar presentes para eu botar algo em votação? Para colocar algo em votação, eu preciso da presença de maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Mais da metade do total. Se forem 9 vereadores, a maioria absoluta são 5. Tem alguns casos que a lei orgânica vai exigir 2/3. Se forem 9 vereadores, 2/3 serão 6 vereadores.
E a maioria simples, ela é uma maioria que muda de acordo com a quantidade de presentes, porque a maioria simples é mais da metade dos presentes. Então, se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes 9 ou 8 vereadores, eu preciso de 5 votos para ter a maioria simples. Agora, se estiverem presentes 7 ou 6 vereadores, eu vou precisar de 4 votos para ter a maioria. E se estiverem presentes 5 vereadores, com 3 votos eu já tenho a maioria. Então a maioria simples é uma maioria relativa, que muda de acordo com a quantidade de presentes. Pois é. Bom, a regra que nós temos é a seguinte: para que a Câmara possa fazer alguma votação, iniciar a votação, eu preciso da presença de 5 dos 9 vereadores, quer dizer, mais da metade. Eu preciso de maioria absoluta para colocar algo em votação. E a votação, em regra, é aprovada por maioria simples, exceto nos casos que esta lei orgânica disser diferente. Porque tem alguns casos que essa lei orgânica vai dizer: para essa matéria tem que ter voto de maioria absoluta, ou para essa matéria tem que ter voto de 2/3, certo? Então essa é a regra geral, por maioria simples. Bom, para começar a reunião da Câmara, não estou falando em votar, só para começar a reunião da Câmara, eu preciso que 1/3 dos vereadores estejam presentes. Então, mais uma vez, pegando o exemplo que são 9 vereadores, se tem sessão da Câmara hoje e só tem 2 vereadores presentes, a sessão não começa. A sessão só vai começar quando 1/3 dos vereadores estiverem presentes. Bom, e aí deve-se ouvir o voto de maioria absoluta, quer dizer, para votar eu preciso que a maioria absoluta esteja presente. E a aprovação, em regra, como a gente viu antes, é por maioria simples. No entanto, quando for votar a remuneração dos políticos, a remuneração do prefeito, vice-vereadores, que é decidida pela Câmara, para essa votação é necessário que estejam presentes 2/3 dos vereadores. E a aprovação é por maioria absoluta. Vejam, eu falei para vocês no artigo anterior que, em regra, para colocar algo em votação eu preciso da presença de maioria absoluta e aprova por maioria simples. Agora, quando for a remuneração do prefeito, vice-vereadores que for votada, aí muda. Aí eu preciso da presença de 2/3 e do voto de maioria absoluta, como eu coloquei nesse quadrinho para vocês. Bom, o presidente da Câmara está lá coordenando as sessões, então, em regra, ele não vota. O presidente da Câmara só vai votar quando a matéria está empatada, porque aí ele vota para desempatar, quando a matéria exige quórum qualificado de 2/3 ou quando for uma votação secreta. Fora desses casos, o presidente não vota, ele fica só comandando a sessão. As sessões da Câmara que são públicas e o voto é aberto, a não ser nos casos que seja prevista votação secreta, mas em regra a votação é aberta. A Câmara Municipal, além de aprovar as leis, também faz uma apreciação das contas do município. Todo ano, o prefeito presta contas no Tribunal de Contas quanto às contas do ano anterior. O Tribunal de Contas faz um parecer prévio, recomendando a aprovação ou a rejeição das contas. Mas não é o Tribunal de Contas do Estado, não é o TCE quem julga as contas do prefeito. Quem julga as contas é a Câmara Municipal. E, quando o Tribunal de Contas faz o seu parecer, ele encaminha para a Câmara Municipal, que tem o prazo de 30 dias para fazer a apreciação. Pergunto para vocês, será que a Câmara pode não seguir o parecer do TCE? Pode. Mas para isso, para a Câmara não seguir a opinião do TCE no parecer prévio, é necessário o voto de 2/3 dos vereadores. Então, se o tribunal recomendou a aprovação e a Câmara quer rejeitar, ou o tribunal recomendou a rejeição e a Câmara quer aprovar as contas do prefeito, vai ser necessário o voto de 2/3 dos vereadores. E isso é bastante cobrado em prova, vocês precisam lembrar isso no dia da prova. Essas contas do município ficam à disposição de qualquer contribuinte, qualquer um pode ir lá olhar as contas, todos os anos, por 60 dias, estão lá à disposição e qualquer um pode ir lá e questionar as despesas que o município fez. Também, todos os anos, dentro de 60 dias após iniciar o ano legislativo, isso começa ali em 1º de março, né? Dentro de 60 dias,
o prefeito vai participar de uma sessão especial na Câmara para informar para os vereadores como é que estão os principais assuntos do município. A Câmara de Vereadores ou as suas comissões podem convocar também os políticos da prefeitura para comparecerem e darem informações. Para que a Câmara faça uma convocação dessas, é necessário um requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. E aí pode convocar alguma autoridade da prefeitura para comparecer e prestar informações sobre o assunto determinado. Sobre vereadores, pessoal, os vereadores possuem uma inviolabilidade pelas suas opiniões, palavras e votos, né, que proferirem no exercício do mandato, justamente para garantir autonomia e independência para poderem desenvolver o mandato. Bom, os vereadores têm também algumas proibições, e para entender essas proibições, a gente tem que entender qual é o caminho para alguém se tornar vereador. Como a gente sabe, de 4 em 4 anos, no mês de outubro, a gente vai às urnas e elege vereadores e prefeito. Quem for eleito lá no mês de outubro ainda não é vereador, porque depois da eleição, a Justiça Eleitoral vai verificar as contas da campanha, a prestação de contas, para ver se está tudo certinho. E se tiver tudo certinho, aquele que foi eleito em outubro, ali pelo mês de dezembro, vai ser diplomado. A Justiça Eleitoral expede um diploma dizendo que aquele que foi eleito vai tomar posse no ano seguinte. E a posse é no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Por que eu expliquei esses 3 passos? Por quê? Do momento que o vereador é eleito, ele ainda não tem nenhuma proibição. Do momento que ele é diplomado, ele tem as proibições aqui do inciso 1. E do momento que ele toma posse, além das proibições do inciso 1, ele tem as proibições do inciso 2. E na hora da prova, a banca pode fazer uma questão perguntando o que é proibido a partir do diploma e o que é proibido a partir da posse. E aí vocês têm que memorizar. A partir do diploma, não pode firmar contrato com entidades públicas, exceto um contrato uniforme, e não pode aceitar cargos em comissão. Isso aqui mesmo antes de tomar posse ali, quando é diplomado. E depois, quando tomar posse, não pode ser proprietário, controlador ou diretor de alguma empresa que recebe algum favor do município, nem patrocinar causa que entidades públicas sejam interessadas, nem ser titular de mais de um cargo público ou mandato eletivo. Essas proibições que nós temos, então. 2 a contar da posse, da diplomação, e depois a contar da posse as demais, né? Muito bem. Nós temos aqui no artigo 33 que extingue-se o mandato de vereador em caso de renúncia, falecimento, quando tem suspensos ou cassados os seus direitos, se é condenado também por crime funcional ou eleitoral, ou se deixa de tomar posse sem motivo justificado no prazo de 15 dias. Então tem um prazo de 15 dias para posse, né? Se o vereador não tomar posse dentro de 15 dias, também está sujeito a ter extinto o seu mandato. Bom, e o artigo 34 traz as situações que o vereador está sujeito à perda do mandato. O vereador que incidir em alguma das proibições desta lei orgânica ou das constituições vai perder o mandato, como aquelas que a gente acabou de ver a contar do diploma ou da posse. Também, se utilizar do mandato para praticar um ato de corrupção, improbidade ou atentatório a instituições. Se proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta. Se faltar, deixar de comparecer em cada período sem motivo justificado a 1/3 das sessões ordinárias ou 5 extraordinárias, também está sujeito à perda do mandato. Muito bem. Então é importante memorizar essas situações. E, pessoal, cuidado com o artigo 40, porque o artigo 40 traz uma situação que o vereador não perde o mandato. Sabe quando o vereador não perde o mandato? Quando ele é investido no cargo de secretário municipal. E é muito comum isso acontecer. O prefeito eleito convida um dos vereadores que foram eleitos para assumir a função de secretário. Se o vereador quiser assumir como secretário, o que ele vai fazer? Ele vai se licenciar da Câmara e um suplente assume no lugar dele e ele vai assumir a função de secretário. Se durante o mandato ele não quiser mais atuar como secretário, ele pode deixar a função de secretário e voltar para o seu lugar na Câmara, e o suplente que entrou no lugar dele vai sair para que ele possa voltar e exercer a vereança. Então é isso. Vejam só, a gente tem várias situações que o vereador perde o mandato, e aqui no artigo 40, uma que ele não perde, e a banca pode justamente misturar essa situação que ele não perde com aquelas que ele perde o mandato. Bom,
a questão da remuneração dos políticos, ela é fixada pela própria Câmara e a remuneração de todos eles é fixado sempre em um mandato para o subsequente, pelo menos 60 dias antes do pleito, 60 dias antes da eleição. Como assim? Os vereadores atuais não podem aumentar o próprio salário. Eles não podem dar um aumento que vai ser pago nesse mandato. Não. Os atuais vereadores podem estabelecer um aumento para o próximo mandato. E aí os próximos eleitos vereador e prefeito que vão receber as novas remunerações. E isso é definido antes da eleição. Então, quando os vereadores atuais definirem quanto que os próximos vão ganhar, eles não sabem quem serão esses vereadores. É assim que funciona. É sempre feito de um mandato para o outro. Pelo menos 60 dias antes da eleição, deve ser fixado já então qual vai ser a remuneração para os eleitos na próxima eleição. É isso. Muito bem. Concluímos então essa primeira parte aqui do estudo do Poder Legislativo e no próximo vídeo eu volto para a gente conversar sobre as atribuições da Câmara de Vereadores aqui a partir do artigo 41. Dá um clique que eu já volto. Até logo.